Bom, então, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário do GDOP, Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia de Guaratinguetá. Eu sou a professora Rosana, do Departamento de Matemática, e hoje a gente tem o prazer de receber o Guilherme de Oliveira Paz. O Guilherme ele é formado, graduado em Matemática, ele é mestre em Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE, e atualmente ele está desenvolvendo o seu doutorado em ciência da computação pela Unifesp, com orientação do professor, Vilhena, Rodolfo Vilhena, e também do professor Albert Macau. Hoje o Guilherme vai falar um pouco para a gente sobre órbitas heliosíncronas e órbitas heliotrópicas, ao redor de Mercúrio e do asteroide que recebe o nome do orientador dele. Guilherme, por favor. Tá certo. Eu vou só desligar minha câmera. Tá. Boa tarde a todos, a todas. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu durante o mestrado no INPE. Então, eu sou o Guilherme, como a professora disse. Nesse trabalho, eu fui orientado pelo professor Vilhena, professor Dr. Rodolfo Vilhena de Moraes, e o professor Dr. Jean Paulo dos Santos Carvalho, que é egresso aí da FEG. E hoje eu vou falar, então, sobre dois tipos de órbitas. Seriam órbitas heliosíncronas, polares ao redor de Mercúrio, e um outro tipo de órbita que é órbitas heliotrópicas ao redor do asteroide. Aqui é um asteroide que o professor Vilhena foi homenageado com o nome dele, e eu vou estar me referindo a ele como asteroide TW60. Então, basicamente, o sumário do que eu vou falar hoje, vou apresentar os objetivos que a gente buscou, falar um pouquinho da parte de modelagem matemática, e aí depois eu separei em duas partes. A parte A, que seria direcionada à parte de órbitas heliotrópicas ao redor do asteroide, e a parte B, que seria direcionada para as órbitas heliosíncronas ao redor de Mercúrio. Então, os objetivos, o principal objetivo era buscar uma solução analítica que forneça condições iniciais para esses dois tipos de órbita. Então, nós vamos considerar aqui três tipos de perturbação. J2, pressão de radiação solar, e o terceiro corpo. O J2 é o segundo harmônico zonal. Então, esse seria o J2. E como eu separei em outras duas partes dentro dos objetivos, que seria a parte analítica, que a gente vai buscar essas condições para órbitas heliotrópicas inclinadas, ou seja, órbitas não equatoriais, aqui às vezes vão me referir inclinadas como esse termo, e para as órbitas heliosíncronas, a gente vai buscar soluções para órbitas polares, então ao redor de Mercúrio. E uma segunda parte seria a parte numérica, onde com as condições iniciais obtidas pelo método analítico, a gente consegue simular as órbitas por um certo período de tempo e para estudar a variação dos elementos orbitais, como que esses elementos orbitais se comportam. Então, para iniciar, falar um pouco sobre a modelagem das três funções perturbadoras. Então, a primeira seria a função perturbadora para o potencial gravitacional. Então, a gente tem que o potencial ele é dado dessa forma, por essa forma aqui. Aqui, então, a gente vai ter G, constante gravitacional, o R é o módulo do vetor posição, Pn são os polinômios de Legendre, S vai ser o ângulo formado entre os dois vetores, um vetor R, que seria um vetor que vai da origem do sistema até um ponto externo, do exterior ao esferoide que a gente está querendo analisar, do corpo central, no caso, e o vetor R', ele vai ser o vetor que vai da origem até um ponto P', que a gente vai chamar de um elemento de massa, dm. Então, o potencial a gente consegue escrever nessa forma. E aí, expandido em termos de polinômios de Legendre, até segunda ordem, a gente consegue escrever essa expressãozinha aqui. Essa expressão aqui. Então, ela, por enquanto, ela ainda não está dada em termos dos elementos orbitais. Então, a gente quer escrever essa expressão em termos dos elementos orbitais. E aí, como a gente faz isso? A gente aplica um método da média para conseguir eliminar os termos de curto período, que esses termos estão representados aqui por esse f, que seria a anomalia verdadeira, mas a gente reescreve o f em termos da anomalia média, e aí sim a gente faz a média na anomalia média, e aí a gente consegue escrever os termos de longo período, a parte secular,
que seria sem os termos de curto período, dessa forma aqui. Então, seria essa expressão do potencial perturbador para o J2 ou para o segundo harmônico zonal. Agora, para a pressão de radiação, a gente vai... Ela é uma perturbação não gravitacional, ou seja, não deriva de um potencial, mas se a gente supor que a orientação do veículo espacial, do satélite ou da sonda, ela seja perpendicular à linha do Sol, a gente consegue, com essa suposição, a gente consegue escrever a pressão de radiação, essa função perturbadora da pressão de radiação, como um potencial. Então, a gente parte dessa expressãozinha aqui, onde o μ, com esse símbolozinho, seria o parâmetro gravitacional do Sol, aqui são os dois vetores, e o beta, ele é a razão adimensional entre a aceleração da pressão de radiação e a aceleração gravitacional do Sol. Então, a gente faz o mesmo procedimento e chega nessa expressãozinha aqui. Essa expressãozinha, esse ângulozinho aqui, ele é o ângulo entre os vetores, esses dois vetores, o vetor posição e o vetor posição em relação ao Sol, e certo, então certo. Fazendo agora, escrevendo essa expressãozinha aqui em termos dos elementos orbitais, a gente chega nessa expressão aqui. Então, essa expressãozinha que a gente vai usar para o estudo analítico, para buscar essas condições iniciais. Então, aqui a gente tem todos os elementos orbitais, e esse lambda com esse símbolo aqui, ele vai ser a longitude do Sol no plano da eclíptica. A gente vai reescrever depois, mais para frente, esse argumento todo aqui, que seria a ascensão reta do nodo menos essa longitude do Sol, a gente vai escrever só como um termo lambda. Então, essa vai ser a expressão que a gente vai utilizar para a pressão de radiação, que é uma pressão média. Também a gente fez o método da média simples aqui. E para perturbação, agora, função perturbadora para um terceiro corpo, a gente parte dessa expressão, e o procedimento é mais ou menos o mesmo. A gente expande em termos de polinômio de Legendre, no caso aqui até a segunda ordem, mas aqui nesse caso tem uma particularidade. Primeiro a gente aplicou a média para retirar os termos de curto período da anomalia média, do satélite ou do veículo espacial, e depois a gente aplicou a média para retirar esses termos também, mas agora do corpo perturbador. Então aqui a gente teria duas médias aqui aplicadas aqui a esse termo. Mas, se a gente for observar essa expressão aqui, ela vai ter esse cosseno aqui, que vai ter um ômega aqui como argumento. E isso aqui dificulta a análise, o estudo analítico. Então, olhando um pouco, estudando um pouco isso, a gente resolveu fazer a média de novo, só que aqui agora no argumento do pericentro. Seria esse ômegazinho aqui, para conseguir simplificar mais a expressão, para conseguir obter alguns resultados analíticos a partir dela. Então, aqui a gente chamou essa expressão de tripla média. Tripla porque foi feita uma média na anomalia média do satélite ou do veículo espacial, uma segunda na anomalia média, estamos de curto período, do corpo perturbador, e agora essa terceira, aqui nesse argumentozinho aqui do pericentro. Então, a expressão analítica que a gente vai trabalhar vai ser essa expressãozinha aqui. Então, a gente vai usar aquelas funções perturbadoras e nós vamos aplicá-las, nós aplicamos, na verdade, as equações planetárias de Lagrange, que são dadas por esse sistema de equações aqui. E aqui a gente tem para todos os elementos orbitais, ela mostra como esses elementos orbitais eles variam com o tempo para forças que derivam de potencial. Se a gente tivesse forças que não derivam de um potencial, a gente teria que usar um outro conjunto de equações. Pode ser equações de Gauss, por exemplo. Mas para o nosso caso, como nós conseguimos escrever a pressão de radiação como um potencial, então a gente consegue fazer a análise utilizando as equações planetárias de Lagrange. Então agora eu vou iniciar a parte A, que seria falar um pouco sobre as órbitas heliotrópicas ao redor do asteroide TW60. Então, uma pequena introdução ao que são essas órbitas seria o seguinte: a definição para órbitas heliotrópicas ela vem do seguinte fato de que o apoápside ou apocentro da órbita ele tem que estar sempre apontado em direção ao Sol, ou seja, ele tem que estar sempre, ele tem que acompanhar o movimento do corpo ao redor do Sol. Então aqui teria um exemplozinho aqui de que como a órbita, o corpo central, ele vai
Os ele tem seu movimento aqui ao redor do Sol. O apocentro, ou apoápside, ele está sempre apontado para o Sol. E a gente tem a característica heliotrópica, seria o quê? Esse ângulo π, vou chamar aqui de πzão, ele teria que ser igual a mais ou menos πzinho, ou seja, o ângulo π. E o que seria esse πzão? Ele é definido como a soma entre o argumento do pericentro mais esse ângulo lambda, aqui que eu vou explicar o que seria esse ângulo lambda aqui mais à frente, que a gente vai chamar ele de elemento auxiliar. Então, essa é a definição de órbita heliotrópica. A gente tem que satisfazer essa condição aqui. E aqui está um exemplo, nessa outra figura, para mostrar como um pouco de aplicação dessas órbitas. Por quê? Se a gente tem uma órbita elíptica, então, pela lei de Kepler, quando o corpo estiver aqui no apocentro, aqui o período da órbita vai ser maior. Então, ela vai passar mais tempo no iluminado da órbita. Então, a gente tem aqui no pericentro um período em que ele vai estar na sombra, porque ele vai estar atrás do corpo. E nesse trabalho, a gente não considerou modelos de sombra, mas seria mais para um trabalho futuro. Então, essa seria uma das aplicações para essas órbitas heliotrópicas, que tem aplicações para comunicação, geração de energia, estudo solar, estudo da cauda geomagnética da Terra e diversas outras, comunicação também. Aqui é o referencial que a gente está usando. Então, a gente tem esse referencial aqui, que ele é centrado no corpo central. Então, aqui nós temos então, os eixos x, y, z, onde esse vetor D aqui, ele é o vetor linha do Sol. É o vetor que fica apontado aqui para o Sol. Esse modelinho aqui, essa figura à esquerda, ele está representando uma órbita heliotrópica. Ou seja, aqui a gente vai então definir esse ângulo lambda, que é aquele elemento auxiliar. Então ele vai ser o ômega, ou seja, a ascensão reta do nó ascendente menos esse movimento médio do Sol vezes o tempo. Então aqui a gente vai ter o argumento do periápside, que sai aqui desde o vetor do nódo até o vetor excentricidade. E a gente vai querer, então, que o ângulo π, por exemplo, ele seria todo esse ângulo aqui, que sai daqui, desse vetor linha do Sol, e vem até aqui. Então, essa seria a condição. Quando a gente tiver que o ângulo, quando o vetor dele estiver alinhado com o eixo x, então o ângulo lambda vai ser igual à ascensão reta do nódo ascendente aqui. Então, esse modelinho aqui, ele está mostrando as órbitas heliotrópicas, porque o apoápside dele, o apocentro, ele está apontado aqui em direção ao Sol. Esse outro modelo, eu só coloquei para mostrar que existe um outro tipo de órbita derivada, que seria as órbitas anti-heliotrópicas. Ou seja, é o contrário, quando o pericentro ele fica apontado para o Sol. E aí, no caso, o apocentro vai ficar, o satélite, ele ficaria a maior parte do tempo na parte não iluminada da órbita. E agora, então, vamos fazer o modelo de média simples, por enquanto, considerando só J2 e pressão de radiação solar para o asteroide. Então, a gente vai pegar aqueles potenciais perturbadores que eu falei anteriormente e a gente aplica nas equações planetárias de Lagrange. Então, a gente vai obter essa expressão aqui, de forma simplificada. Então, essa expressão ela vai mostrar para a gente como que esses elementos orbitais variam com o tempo, de acordo com, por enquanto, com perturbações consideradas só do J2 e a pressão de radiação. Para esse nosso estudo, não seria tão interessante analisar a variação da anomalia média. Então, a gente substituiu a anomalia média pelo elemento auxiliar. Ou seja, a gente vai analisar também a variação desse elemento auxiliar. E lembrando que o lambda, que é esse elemento auxiliar, ele é a subtração, a diferença, né, entre o nodo e o movimento médio do Sol. Então, a sua derivada vai ser a derivada do nodo menos somente o movimento médio do Sol. Agora, para aplicar essas condições, para obter soluções para essas características heliotrópicas, a gente precisa obter órbitas congeladas em relação ao Sol. Porque essas órbitas heliotrópicas, elas são uma família de órbitas que derivam de órbitas congeladas em relação ao Sol. Então, para o nosso estudo, uma primeira aproximação, nós vamos querer, então, que todos esses elementos aqui, a variação desses elementos, eles fiquem congelados. Lembrando, então, que a gente definiu
mais atrás que o pisão ele vai ser igual a essa soma aqui, onde esse delta-dir aqui, que está acompanhando o ômega, ele é um fator, ele é chamado de fator prógrado e retrógrado. Ou seja, quando esse valor aqui de delta-dir for igual a 1, significa que a órbita é prógrada. Quando for menos 1, significa que a órbita seria retrógrada. Então, isso seria a definição desse delta-dir aqui. Então, sabendo então a definição do pisão, a gente substitui o pisão aqui em cima, então a gente quer encontrar essas condições aqui de órbitas congeladas. Mas a gente precisa encontrar, a gente quer, na verdade, encontrar órbitas, por enquanto, inclinadas, ou seja, não equatoriais. Então, para a gente conseguir atender essas condições, a gente volta aqui para as equações de Lagrange, a gente percebe que aqui essas funções trigonométricas elas estão sempre aparecendo em produto uma da outra e sempre em pares, as funções trigonométricas dos elementos angulares. Então aqui a gente tem, por exemplo, na equação do dEdt, que seria a variação da excentricidade, cosseno de lambda, seno de lambda, cosseno de ômega, e aqui a gente tem seno de um, cosseno de outro, e aqui também. Agora, já nas demais equações, a gente tem produtos entre seno e cosseno. Então, para a gente conseguir atender primeiro essas duas condições aqui, a gente considerou que esse produto entre cosseno e seno e cosseno, ele vai ser igual a zero. E aí a gente consegue, então, cumprir essa condição de órbita congelada para esses dois elementos. Então, a gente fica com essas três equações aqui. E para essas três equações, agora eles aparecem em pares de seno, cosseno. Então, a gente teria aqui, para conseguir cumprir com a última condição, a gente teria que analisar 4 casos, que seriam esses casos aqui. Então, quando a gente tiver pares de cosseno de ômega, cosseno de lambda, e para pares de seno de ômega e seno de lambda, a gente teria, para o caso 1, que chamamos aqui de caso C1, quando esse produto for 0 e esse menos 1, a gente tem esses valores aqui, para ômega e lambda. Então, nesse caso C1, se a gente for analisar pela geometria da órbita, as órbitas retrógradas vão ser heliotrópicas e as prógradas vão ser anti-heliotrópicas. No caso C2, a gente teria agora que esse produto seria 0 e esse produto igual a 1. Então, a gente teria esses valores. Então, a gente teria que as prógradas são heliotrópicas e as retrógradas anti-heliotrópicas. E isso a gente faz para os demais casos também. E aí, fazendo isso, a gente vai conseguir, então, fundamentar toda essa dinâmica das órbitas heliotrópicas não equatoriais ou inclinadas em termos de ômegazinho e lambda, ou seja, em termos do argumento do pericentro e do elemento auxiliar. Eu coloquei só o elemento auxiliar aqui, porque a ascensão reta está dentro dessa equação aqui, sentido lembrar dessa definição aqui. Então, aqui eu preferi não escrever a equação do pisão, preferi colocar de forma explícita para a gente conseguir ver esse sisteminha aqui. E aí, através desse sistema, a gente consegue obter valores, as condições iniciais que a gente estava buscando para os três primeiros elementos orbitais, que seriam semi-eixo maior, excentricidade e inclinação. Para os demais, tanto para a ascensão reta do nodo, o argumento pericentro, e aqui a gente vai precisar também do elemento auxiliar, a gente consegue através da geometria da órbita. Ou seja, se, por exemplo, para um caso C2, a gente teria essas condições aqui, para esses elementos. E se a gente for partir do princípio que a linha do Sol está apontada, ela está direcionada junto ali com o eixo X, então esse lambda vai ser igual ao ômega, a ascensão reta. Então a gente vai obter então já todas as condições iniciais. E aí, para resolver esse sisteminha aqui, a gente isola, né, o cosseno de I, a gente consegue isolar esse cosseno de I, e aqui, nesse termo aqui, a gente escreve em termos de cosseno, esse termo cosseno ao quadrado, e aí substitui o que tem, a gente isolou aqui no cosseno ao quadrado que vai aparecer aqui, e a gente consegue, então, aqui resolver, encontrar a excentricidade em função do semi-eixo maior. Poderia também ser ao contrário, encontrar o semi-eixo maior em função da excentricidade. A gente preferiu deixar aqui, nesse caso, o semi-eixo, encontrando o semi-eixo maior como a variável independente. E aí, depois de feito isso, a gente consegue voltar para essa expressão e encontrar o I em função também do semi-eixo maior. E aí a gente consegue, então,
todas as curvas que vão dar os pares de excentricidade semi-eixo maior e inclinação semi-eixo maior para a gente conseguir fazer essas simulações numéricas. E agora eu vou mostrar só um pequeno resultado para simulações numéricas de média simples. Aqui eu coloquei terceiro corpo, mas não está sendo considerado por enquanto, está só J2 e pressão, tá? Preciso arrumar isso aqui. Então, recapitulando, a gente conseguiu então aqui encontrar as condições iniciais, e agora a gente vai pegar essas condições iniciais e a gente vai jogar nas equações planetárias de Lagrange, mas sem aquelas simplificações, para resolver numericamente e aí ver como esses elementos orbitais variam em função do tempo. Então, primeiro para o asteroide, considerando só perturbações do J2 e da pressão de radiação solar, a gente tem esses resultados. Então a gente percebe aqui que a excentricidade, a variação dela não é tão pequena, a inclinação, sim, a gente pode considerar, dependendo do caso que ela está congelada, a ascensão reta do nódulo ela está variando de acordo como a gente estava esperando. O problema é aqui, o argumento do periápside. Quando a gente faz para obter essas órbitas heliotrópicas, a gente precisa que o argumento do periápside ele varie linearmente com o tempo. Porque se a gente sabe como o argumento do periápside está variando, a gente sabe como que o apocentro também da órbita está variando. Então a gente consegue saber se está ou não acompanhando a linha do Sol, se ele vai ficar apontado ou não em direção à linha do Sol. Então esse modelo de média simples, considerando só J2 e pressão de radiação, ele não forneceu órbitas heliotrópicas, mas depois analisando com um pouco mais de cuidado, a gente percebeu que essa variação aqui do nódulo, se a gente for pegar essa variação e analisar quantos graus ela está variando por dia, a gente percebeu que é uma variação igual ao movimento médio do asteroide em torno do Sol. Então, esse modelo de média simples ele está mais propenso a fornecer órbitas heliosíncronas, devido a essa condiçãozinha aqui, ó. Se isso aqui é igual a zero, então a gente tem que a variação secular aqui da ascensão reta é igual ao movimento médio do Sol. Então, por isso que ele fornece órbitas heliosíncronas. E é comum também, nesse modelo, encontrar também órbitas de terminador solar. Eu não vou falar sobre elas aqui, mas também, ao buscar órbitas heliotrópicas a partir do modelo de média simples, é muito comum encontrar órbitas de terminador solar e órbitas heliosíncronas. Então, nesse caso, a gente encontrou essas órbitas heliosíncronas. Mas a gente ainda continuou estudando para poder buscar essas órbitas heliotrópicas. Então, a gente foi para usando o modelo de dupla média. Então, vou mostrar como a gente construiu esse modelo. E aqui, como a gente já aqui observou que o modelo funciona, está bem comportadinho, então a gente já aproveitou e acrescentou a perturbação do terceiro corpo, que seria a influência gravitacional do Sol. Então, para construir esse modelo, a gente faz o seguinte. Quando a gente aplica a dupla média naquela expressão do J2, ele não vai se alterar. Por quê? Porque aqui a gente vai aplicar a média, a gente escolheu aplicar no ômegazinho, ou seja, no argumento do pericentro. Por quê? Porque ele aparece como termo trigonométrico, ele aparece então como argumento de uma função trigonométrica. Então aqui a gente queria tirar essa função trigonométrica para ver se ele variaria em função do tempo, ou seja, a variação dele fosse linear em relação ao tempo na hora de fazer as simulações. Mas se a gente, então, aplicar a média naquela expressão da função perturbadora do J2, ou seja, para o segundo harmônico zonal, ela não vai se alterar. Agora, quando a gente aplica a média novamente no ômegazinho para pressão de radiação solar, essa expressão aqui ela vai ser igual a zero. E não é isso que a gente queria. Então, para conseguir contornar esse fato, a gente vai usar uma condição heliotrópica. Então, a gente vai colocar essa condição, aquela lá do início, onde o πzão é igual a mais ou menos π, e com essa condição, a gente vai fazer uma pequena substituição lá dentro daquela expressão da função perturbadora da pressão de radiação, que seria, a gente vai escrever seno de lambda igual a seno de ômegazinho, e cosseno de lambda igual a menos cosseno de ômegazinho. E aí, fazendo essas substituições e aplicando a média, que é dada por essa expressão aqui, a gente chega nessa expressão para a pressão de radiação solar.
onde esse asterisco aqui, ele significa para a gente que a condição heliotrópica está ativa. Então, agora, com essa expressão aqui e a média aplicada na função perturbadora devido ao segundo harmônico zonal, e como a gente já tinha feito ela para o terceiro corpo, então o nosso potencial perturbador ele vai ter essa forma aqui. Onde, lembrando mais uma vez, em que esse asteriscozinho aqui, ele representa para a gente que a condição heliotrópica tá ativada. E agora a gente vai ter que resolver, então, essa expressão aqui, que é para a condição heliotrópica, onde o pisão a que ponto ele vai ser igual a essa expressãozinha aqui. E aí as equações planetárias de Lagrange, agora com a adição do terceiro corpo e esse modelo de dupla média, a gente vai ter que a variação para o semi-eixo, para a excentricidade e para a inclinação vai ser igual a zero. Então a gente vai ter essas três expressões aqui, essas três equações, na verdade. Então, aqui então a gente tem a equação para o d pisão dt, ou pisão ponto, que seria essa expressão mais essa aqui. E aí a gente consegue resolver essa expressão, e quando a gente resolve essa equação, a gente consegue superfícies, a gente chamou de superfícies heliotrópicas. E aí, através dessas superfícies heliotrópicas, a gente vai ter, então, três incógnitas: o semi-eixo, excentricidade e inclinação. Então, a gente fixa valores para o semi-eixo maior, então a gente fixa valores de interesse para o semi-eixo maior, e aí a gente obtém excentricidade em função excentricidade em função da inclinação. Então, a gente vai ter resolvida essa equação, a gente obtém essas superfícies, e a partir dessas superfícies a gente retira as condições iniciais para esses três elementos orbitais. E aí, a partir daí, a gente parte para as simulações novamente. E aqui, então, agora sim, a gente vai fazer essas simulações, mostrar esses resultados das simulações, considerando essas três perturbações, tanto J2 quanto pressão e a influência gravitacional do Sol. Antes de mostrar as simulações, eu gostaria de fazer umas definições, que chama de definição auxiliar, que seria o quê? A gente vai analisar se essa condição heliotrópica ela vai ser satisfeita analisando a variação do ômegazinho, ou seja, a variação do periápside. Então, pela definição 1, a gente vai definir que se a diferença entre a taxa de variação do argumento do periápside aqui e o valor do movimento médio do corpo central em torno do Sol, que seria o Nzinho com aquele símbolozinho do Sol, se ele for maior do que 0,1 grau por dia e menor ou igual a 1 grau por dia, então a gente vai chamar essa órbita de quase heliotrópica, que seria essa condição aqui, onde esse zeta aqui seria essa diferença aqui em módulo. E a definição 2 é que se o zeta, né, ele for menor ou igual a 0,1 grau por dia, aí sim a gente considera ela como heliotrópica, porque ela vai estar ali em média apontada para o Sol. Já nos outros casos, ela pode, uma hora ela vai estar, dependendo de como o ômegazinho varia, ela começa com o apóapse apontado para o Sol, mas depois de um certo tempo ela se torna, no caso, anti-heliotrópica, então ela fica nessa variação. Ela seria heliotrópica apenas por um período de tempo. E agora, mostrando as simulações, aqui a gente considerou o alfa, que seria o quê? Esse alfa, ele seria a razão área-massa do veículo espacial. Então, como é uma simulação, é uma missão para um asteroide, que é um pequeno corpo, então a gente considerou uma razão área-massa pequena. E as condições iniciais que a gente obteve a partir do método analítico, a gente escolheu para órbitas um pouco mais baixas, então para 3 km, do semi-eixo maior, lembrando que o raio do asteroide ali é em torno de 2,15, 2,16 km. A excentricidade, então, é dada esse valorzinho, a inclinação aqui, e aqui a gente tem a ascensão reta do nódulo e o argumento do pericentro. E aí, fazendo essas simulações por um período de 1 ano, a gente obtém esses resultados, em que a excentricidade ela varia um pouquinho mais, a inclinação ela permanece congelada. Dependendo do caso, a excentricidade ela pode ser considerada congelada, dependendo da análise que for feita. A ascensão reta do nódulo está precessionando, como a gente queria, e também agora o argumento do pericentro, ou do periápside, ele também está precessionando. Mas aqui, a taxa com que ele varia
ela está muito alta, ou seja, ela não atende a nenhuma daquelas condições que eu acabei de mostrar, das definições 1 e 2. Então, para essas condições iniciais, para esse caso particular, essa órbita heliotrópica ela não acontece. Mas, se a gente for analisar, ela fornece uma órbita, de certa forma, estável ao redor do asteroide de longa duração. E onde aqui, esse gráfico aqui, ele mostra a altitude do periápside, para a gente controlar se vai ter ou não colisão durante o período de propagação. E esse gráfico aqui está só mostrando a órbita em 3D com as projeções no plano XY e XZ. Então, para órbitas baixas, esse resultado era esperado devido ao campo gravitacional, ao formato irregular do asteroide e devido ao valor do J2 também. Então, esse resultado era esperado. E agora, mostrando para o mesmo valor de razão área-massa, mas eu for aumentando a altitude, né, o valor do semi-eixo maior. Então, a gente foi obtendo resultados até similares. A excentricidade bem comportada, a inclinação congelada, a ascensão reta do nódulo pressionando, assim como o argumento do pericentro, a altitude da órbita do periápside também está bem comportada. E a gente foi percebendo que conforme aumenta, ou seja, a órbita vai ficando mais alta, mais chances tem de cumprir aquela condição heliotrópica, porque a variação aqui do argumento do periápside, ela vai diminuindo. Então, se a gente for pegar uma órbita aqui, por exemplo, um pouco mais alta, já de 5 km, com semi-eixo maior de 5 km, a gente vai percebendo em que essa variação aqui vai ficando cada vez menor. Mas ainda assim, ela não chegou a satisfazer ainda nenhuma das condições que a gente colocou nas definições. Então, ela, por enquanto, essas órbitas elas não são heliotrópicas, não atendem aquelas condições, mas elas fornecem, elas são órbitas de longa duração, e de certa forma estáveis. Então, para esse semi-eixo maior aqui, para esse valor de 7,5 km, uma órbita bem alta ao redor do asteroide, para essa inclinação, que é bem baixa também, que seria muito interessante, aí sim essas órbitas elas cumprem aquele requisito de órbita quase heliotrópica. Então, analisando aquela variação, a gente nota que ela fica entre 0,1 e 1 grau por dia, e aí sim, para esse semi-eixo maior, para esse caso particular, ela cumpre aquela condição, ou seja, a condição de órbita quase heliotrópica. Mas mesmo que ela não cumpra essas condições, a gente consegue, então, órbitas estáveis e de longa duração ao redor desse asteroide. Então, o que a gente tira de conclusão por hora dessas órbitas heliotrópicas é isso, em que esse modelo de média simples, ele não vai fornecer órbitas heliotrópicas, e o modelo de dupla média, ele fornece órbitas estáveis de longa duração, mas não necessariamente atendendo às condições, ou seja, as características heliotrópicas, porque o apoápse ele não vai ficar sempre apontado em direção ao Sol, mas as órbitas fornecidas são de longa duração e, de certa forma, estáveis. Agora eu vou falar brevemente sobre as órbitas heliosíncronas ao redor de Mercúrio, que é um caso um pouco menos complicado do que as órbitas heliotrópicas. Então, uma pequena introdução do que são essas órbitas heliosíncronas. O que são essas órbitas? A gente quer que essa taxa de variação secular do ascensão reta ou da longitude do nó ascendente, ela tem que ser igual à taxa de variação da ascensão reta do Sol médio. Ou seja, essa figura aqui, ela mostra como é que ficaria. Se a gente for notar o traço da órbita aqui em azul, conforme o planeta aqui ele vai orbitando o Sol, se vocês notarem, a órbita do satélite ela vai estar sempre num lado iluminado, uma parte bem iluminada aqui da órbita. Então, isso acontece porque a variação secular da ascensão reta do nódo, da longitude do nódo, ela acompanha o movimento médio do asteroide, do corpo central em relação ao Sol. E para o caso, aqui eu coloquei um exemplo, mas para o caso da Terra, a gente teria então isso aqui, essa expressãozinha aqui, em que a variação do nódo teria que ser igual a quase 1 grau por dia, para poder fornecer órbitas heliosíncronas ao redor da Terra. Mas para o nosso caso, a gente vai estudar essas órbitas ao redor de Mercúrio. Tem uma outra característica também que é interessante dessa órbita, é que para essas órbitas ao redor da Terra,
o veículo espacial, o satélite, ele vai sempre cruzar o Equador sempre na mesma hora local. Então, ela tem essa vantagem. E, se eu não me engano, o Amazônia 1, o satélite aqui do INPE, ele está nesse regime orbital, ou seja, ele está em uma órbita heliosíncrona polar ou quase polar. Então, mostrar como foi feito esse estudo analítico para conseguir essas condições iniciais para as órbitas ao redor de Mercúrio. Então, para aqui, a parte analítica que interessa para a gente é analisar só a variação do nodo. Então, a gente vai ter lá das equações planetárias de Lagrange, considerando as perturbações do J2, da pressão de radiação e o terceiro corpo, que também vai ser o Sol, a gente tem essa expressão aqui. Mas ela está uma expressão bem complicada, difícil de trabalhar de forma analítica. Então a gente faz umas simplificações. Quais seriam essas simplificações? Como a gente está buscando órbitas polares, a gente consegue, então, a partir lá daquele caso heliotrópico que a gente mostrou daquela tabela onde tem os casos C1, C2, C3 e C4, por que eu falei daqueles casos? Porque aqui essas funções trigonométricas estão aparecendo aqui em pares de seno-seno. Então, se aqui o caso de interesse para a gente para as órbitas heliosíncronas seria o equivalente ao caso C2 das órbitas heliotrópicas. Então, esses dois valores aqui para ômega e para lambdazinho seria π sobre 2. E aí a gente consegue simplificar essa expressão nessa expressãozinha que está aqui embaixo. E aí a gente iguala isso ao movimento médio de Mercúrio ao redor do Sol. E aqui a gente consegue, então, resolver essa expressão aqui, para I, e a gente consegue, então, para valores fixos de semi-eixo maior, a gente consegue as inclinações em função da excentricidade para essas órbitas heliosíncronas. Quando a gente resolve essas inclinações, a gente resolve essa equação, se a gente considera só o J2, ou seja, essas órbitas heliosíncronas, elas são inerentes do J2, o que faz essas órbitas existirem é o J2. Quando a gente pega para Mercúrio, o valor do J2 de Mercúrio é muito pequeno, porque Mercúrio é um corpo esfericamente mais perfeito, ou talvez menos imperfeito. Então, só com o J2, essas órbitas elas não conseguem, as órbitas heliosíncronas são inviáveis ao redor de Mercúrio. A gente até consegue encontrar na literatura autores afirmando que essas órbitas não existem. E que, quando existem, elas existem de forma artificial, ou seja, precisa de manobras para conseguir manter essa órbita. E, no nosso caso, a gente vai considerar o quê? A inclusão da pressão de radiação solar e de uma vela solar também, para ver se, com a pressão de radiação numa vela solar, ele faz com que a taxa de variação da ascensão reta do nodo, ela precessione e fique igual ao movimento médio de Mercúrio ao redor do Sol. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue, então, esses resultados aqui, que seriam, na verdade, a gente conseguiu mais inclinações, conseguiu um grande intervalo de inclinações, mas para o nosso caso de interesse, a gente está buscando órbitas polares, então a gente vai ter, eu peguei só esse pequeno recorte aqui. Também fixando valores de semi-eixo maior. Então, esse aqui seria só um exemplo. Quando a gente pega essa expressão, a gente resolve ela, considerando a pressão de radiação mais um valor de alfa, que seria a razão área-massa, um valor baixo, ela também não, a órbita heliosíncrona também ela não se mantém. Então, não é só o fato da pressão de radiação solar que estaria compensando, entre aspas, o J2, que está mantendo essas órbitas, mas é a junção da pressão de radiação com uma vela solar. Então, com essas duas hipóteses, a gente consegue, então, essas órbitas heliosíncronas, consegue resolver analiticamente e pegar as condições iniciais para fazer as simulações e ver como elas se comportam. Então, agora, fazendo essas simulações, a gente chega nesses resultados. Para Mercúrio, a gente conseguiu encontrar soluções com o valor mínimo da vela, do alfa, né, da razão área-massa da vela, é igual a 3 metros quadrados por quilograma. E a órbita mais baixa que a gente conseguiu para esse valor de alfa seria esse valor aqui de semi-eixo maior. Mas a gente nota que a órbita ela
a excentricidade está muito bem comportada, a inclinação também, e aqui a ascensão reta ela está precisionando, e aqui é quando a gente pega a análise de quantos graus por dia ela está variando, a gente nota que ela é de fato muito similar à variação da taxa de variação de Mercúrio ao redor do Sol. Então aqui a gente constata que a órbita de fato ela se mantém no regime heliosíncrono, ela tem as características de Sol sincronismo, mesmo com a inclinação variando um pouquinho mais aqui, 4 para cima, 4 para baixo. E também a mesma coisa acontece aqui com o argumento do pericentro. Desculpa, aqui é 6 para cima e 4 para baixo. E aqui 6 para cima e 6 para baixo. Fica nessa variação, mas ainda assim ela atende às condições de Sol sincronismo. Mas aí como a gente adicionou a perturbação devido à influência gravitacional do Sol, ela vai estar... qual é o elemento que essa perturbação, qual que vai ser a maior influência dessa perturbação? Porque isso, a perturbação predominante é a pressão de radiação. Mas a influência gravitacional do Sol ela está muito presente aqui na altitude do periápside. Ou seja, essas órbitas elas se mantêm no regime heliosíncrono, mas devido à presença do Sol ali, que a gente fez como um corpo perturbador, ela não se mantém por muito tempo. Ou seja, ela vai colidir com Mercúrio depois de um certo período. E aqui esse gráfico aqui é só mostrando como é que ficaria a projeção em 3D dessa órbita, mostrando aqui como que o nodo está variando mesmo. Aqui analisando, a gente resolveu fazer essas simulações também para valores de alfa mais alto, ou seja, aumentar o tamanho da vela e ver o que acontece. Então a gente não nota grandes diferenças nos elementos, na variação no comportamento em geral dos elementos orbitais, e também vai depender muito do semi-eixo maior e da vela, para que a duração dessa órbita ela fique por um prazo mais estendido. E a pressão ela também contribui para isso, não tanto quanto a influência gravitacional do Sol. Então, quando a gente vai aumentando o valor de alfa, dessa razão área-massa, a gente vai conseguindo órbitas mais baixas ao redor de Mercúrio. Então, se a gente aumenta aqui para 5 metro quadrado por quilograma, a gente consegue esse semi-eixo maior um pouquinho mais baixo aqui. Então, a gente nota que não tem o comportamento não difere tanto se a gente aumenta essa razão, exceto aqui tomar cuidado com a altitude do periápside para não haver colisão. E aqui, nessas simulações que eu vou apresentar, a área-massa, a razão área-massa máxima que a gente vai considerar vai ser 6 metros quadrados por quilograma. Então, a gente consegue um semi-eixo maior de 4.550 quilômetros por essas órbitas ao redor de Mercúrio. Então, órbitas heliosíncronas. Então, mostrando que se a gente conseguir juntar uma vela solar e a pressão de radiação solar, essas órbitas elas passam a ser viáveis ao redor de Mercúrio de forma natural, sem precisar ser de forma artificial, precisa realizando muitas manobras e muitas correções. E para concluir, para não passar muito aqui o prazo, então as órbitas heliosíncronas estão ao redor de Mercúrio, a gente conclui o quê? Se a gente for analisar as perturbações de forma isolada, a gente nota que o J2 ele não é forte o suficiente para manter essas órbitas. A pressão de radiação ela compensa, entre aspas, essa fraca influência do J2, mas assim a gente tem que considerar uma vela solar, e o terceiro corpo ele é predominante na variação da altitude do periápside da vela, ou da altitude em geral. Então o terceiro corpo, ele quando a gente considera o Sol, no caso de Mercúrio, se a gente não considerar o Sol, essas órbitas elas não ficariam estáveis por muito mais tempo. Agora, quando o Sol é considerado, e pela proximidade que o Mercúrio está do Sol, então a gente nota que a vida útil, vamos dizer assim, da órbita, ela cai drasticamente. E para as órbitas heliotrópicas ao redor do asteroide, também considerando as 3 perturbações, o J2 ele vai ser a perturbação predominante tanto na ascensão reta quanto no argumento do periápside. A pressão de radiação ela é predominante na variação da excentricidade e da inclinação. Aqui eu coloquei errado, mas é excentricidade e inclinação. E o terceiro corpo
Para esse caso, ele não é tão significativa. A influência gravitacional do Sol não é tão significativa quanto de deixar essas órbitas inviáveis ao redor do asteroide TW60. Então, essa é a nossa conclusão. Ou seja, que mesmo que, lembrando que para as órbitas heliotrópicas ao redor do asteroide, mesmo que o modelo não forneça órbitas heliotrópicas, ou seja, órbitas que mantenham a característica heliotrópica, mas ele vai fornecer órbitas de longa duração e, de certa forma, estáveis ao redor desse asteroide. Então, aqui são alguns artigos derivados desse trabalho. Esse primeiro ele já foi submetido. Esse segundo, aqui, que trata das órbitas heliosíncronas polares ao redor de Mercúrio, ele está em processo de finalização, olhando os últimos detalhes para ser submetido, e também teve um pequeno resumo no Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, que é o ERMAC, da SBMAC, que é a Sociedade Brasileira Matemática de Aplicada e Computacional, que a gente utilizou o modelo heliotrópico que fornecia órbitas heliosíncronas de média simples. A gente usou aquelas condições para analisar as órbitas heliosíncronas ao redor de Mercúrio, e esse trabalho foi premiado como trabalho de destaque na categoria de mestrado e iniciação científica. Esse evento que foi do dia 28 ao dia 30 de agosto, na UFABC de Santo André. E, por fim, eu queria, aqui estão meus agradecimentos, aos meus orientadores, ao professor Vilhena, ao professor Gianpaulo, ao INPE, ao professor Otton pelo convite, e ao grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aí da FEG, da Unesp. E também a CAPES pelo apoio financeiro, no formato de bolsa de estudos, com esse número aqui do processo. Então, esse é o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver sugestões, alguma coisa, pode entrar em contato comigo através desses e-mails aqui. E aqui são as principais referências que a gente utilizou. Foram muitas referências, então aqui eu listei as mais importantes, que seriam essas aqui. Eu termino por aqui. Muito obrigado, Guilherme. Muito interessante sua apresentação e seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Agora a gente vai abrir para questões. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Se tiver na fila, pode levantar a mãozinha, que a gente já chama. Guilherme, só uma que se fizesse um comentário, que quanto mais média você faz, menos real é o verdade. Tá certo? Esse resultado, essas conclusões aí, só para confirmar, as conclusões aí você levou em consideração médias ou foi integração numérica total? Como é que foi feito isso? Tá certo. Em geral, vou falar primeiro das heliotrópicas. Como a gente utilizou o modelo de dupla média, que aí ele se afasta um pouco mais do problema real, mas foi só para conseguir as condições iniciais. Aí essas simulações, elas foram feitas com a equação sem ter tantas simplificações. A expressão mais completa, mas ainda assim não considerando os termos de curto período. Uma das coisas que eu quero, inclusive, analisar antes de submeter esse artigo é tentar fazer a simulação com a expressão completa, para ter uma aproximação um pouco mais real do problema. Isso vale tanto para Mercúrio quanto para o asteroide. Ok. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Professora Silvia? Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, professora, tudo bem, hein, senhora? Tudo bem. Você pode abrir sua câmera? É claro. Deixa eu sair daqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Obrigado. prêmio. O que o professor Vilhena falou foi importante, eu acho que você realmente não comentou isso, era uma das perguntas que eu tinha. Na realidade, são duas. As condições iniciais, porque você pode ver que tem 4, 5 casas depois da vírgula. Essas condições iniciais, na realidade, você analisou um conjunto de condições iniciais, e aí esses resultados são os que melhores
são os melhores, é isso? Isso. Em termos de excentricidade, inclinação, são diferentes, bem diferentes, né? Várias casas depois da vírgula. Uhum. Como é que você chegou a isso? Conforme eu fui fazendo o modelo analítico, a gente foi percebendo que quando a gente faz um modelo de dupla média para as heliotrópicas, a gente chega em superfícies. Então, a gente vai ter lá uma superfície em função de A, do semeixo maior, excentricidade e inclinação. E aí, para conseguir setar esses valores, a gente foi escolhendo valores de semeixo maior de interesse, buscando órbitas mais baixas, a mais baixa possível, para órbitas científicas ao redor desses corpos. Então, a gente fixava um valor de semeixo maior e aí plotava a excentricidade em função da inclinação para pegar as outras duas condições iniciais. Uhum. Entendi. Qual é o semeixo maior do asteroide? Da órbita dele ao redor do Sol? Do Sol, isso. Nossa, se eu não me engano, está entre 1,5 ou 1,6 unidades astronômicas. Ah, tá. Tá certo. Porque eu fiquei pensando por que você pegou o Sol como terceiro corpo, o perturbador. Foi só para analisar mesmo, porque os trabalhos não apresentavam isso, foi só para tirar mais uma curiosidade de que se a influência dele de fato seria mesmo pouco significativa ou mesmo até insignificante. E a ideia depois seria... Oi, pode falar, professor. Não, mas poderia incluir outro terceiro corpo mais próximo, né? Não sei. Sim. A ideia depois seria incluir Júpiter para ver como é que ficaria com essas duas perturbações a mais, essa perturbação a mais, no caso, né? Que considerando Sol e Júpiter também. No caso, acho que talvez só Júpiter, né? Porque já que você viu que o Sol, não é o caso que o Sol é pouco influencia. Uhum. Então, talvez um objeto mais próximo. Tá ok, parabéns de novo. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigada, Silvia. O Jean levantou a mão? Pode perguntar, Jean. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Obrigado. Estou aqui com um grupo de estudantes, tem 3 estudantes que estão começando a iniciação científica hoje, assistindo a palestra do Guilherme. E tem uma orientanda de mestrado em ensino de astronomia. Se tiver alguma pergunta também, fique à vontade. Primeiro, gostaria de falar que essa questão que a professora Silvia falou agora é interessante, né? Realmente, um terceiro corpo mais próximo, como Júpiter, acho que vai dar um estudo bom, né? Para fazer essa análise, considerando esse terceiro corpo. E a gente realmente não tentou pegar um terceiro corpo mais próximo do asteroide, né? Mas bem legal. Eu não tenho perguntas, né? Porque... Desculpa, Jean. Eu acho que, no caso, o Sol está mais próximo, que é 1,2 unidade astronômica, né? O Sol está mais próximo. Então, é que eu tinha pensado que ele estava mais próximo de Júpiter. Entendi. Mas talvez, não sei, outro corpo, não sei. Sim. De qualquer forma, né, pensar um corpo mais próximo. Sim. Certo. Ok. E um outro comentário é a respeito da órbita heliosíncrona em torno de Mercúrio, né? Então, essa abordagem, claro que talvez seja ainda importante fazer mais estudos para avaliar realmente, né, essa órbita, mas o que foi encontrado até então é um resultado bom, né? Porque é sabido que o J2 de Mercúrio, ele não produz essa órbita heliosíncrona, como aqui no caso da Terra, né? Só o J2 é possível ter esse tipo de órbita. Então, na literatura, tem alguns trabalhos que o pessoal está chamando de órbita artificial em torno de Mercúrio, uma órbita heliosíncrona artificial. E, nesse caso, incluindo aí uma vela solar que é relativamente pequena, né, acessível ainda à tecnologia, foi possível encontrar essa região que produz essa órbita heliosíncrona. Então, esse resultado mesmo eu achei bastante interessante. Só isso, esse comentário, e parabéns, Guilherme. Obrigado, professor. Obrigado aí por todo o apoio. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer mais uma pergunta?
Não? Guilherme, eu fiquei só com uma dúvida que eu gostaria de perguntar. Essa órbita heliotrópica, até agora, ela é teórica, vamos dizer assim. Né? Não existiu ainda uma missão, qualquer observação desse tipo de órbita. Isso. Ela tem alguns trabalhos que analisam esse tipo de órbita ao redor da Terra, mas ela ficou... os autores, a literatura, ela traz mais trabalhos como ela ficou como uma opção de órbita estável ao redor de pequenos corpos de asteroides. Então, no caso, ela, pelo menos para pequenos corpos, para um asteroide, por exemplo, ela não vai manter aquela característica dela, de ficar com o apoápse sempre apontado em direção ao Sol, mas ela fornece uma órbita de longa duração e, de certa forma, estável, mas aí precisaria depois analisar, de fato, a estabilidade mesmo da órbita. Tá bem, Guilherme, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, então a gente agradece o Guilherme pela apresentação, excelente apresentação. Parabéns pelo trabalho, Guilherme. Obrigado. Obrigado aí a todos e todas.